Olá, sejam bem-vindos. Esse é mais um encontro do nosso movimento de autoconhecimento para o equilíbrio interior. Esse encontro provavelmente deve ficar gravado tanto no canal do Vaso Mágico no YouTube, quanto na página do Bora Ser Feliz do Facebook. Então, hoje nós vamos trabalhar a culpa. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Cristina Parreira, cuidadora do corpo e da alma, helper e facilitadora de Petwork. Por que falo isso tudo, né? Porque eu, há 25 anos, eu já estava conversando com as meninas, né? Fazendo a conta, faz 25 anos que eu me trabalho e estudo autoconhecimento. E posso dizer para vocês que ainda não estou pronta. Por quê? Porque a gente vai ficando pronta no caminho, a gente nunca está pronta. Enquanto a gente está vivo, né, a gente tem coisa para aprender. Mas o tanto que eu já me aprontei, o tanto que eu já consegui aprender sobre mim mesma, sobre a vida nesses últimos 25 anos, eu já posso compartilhar. Então, eu me sinto segura para hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre culpa. Culpa é um tema muito forte, né? Que a gente trabalha a vida inteira. E se a gente se der conta, a gente sempre pega uma pulguinha atrás da orelha se sentindo culpada com alguma coisa, ou que fez ou que deixou de fazer. E nesse caminho, né, de autopurificação, de autoconhecimento, a culpa é um dos fatores muito importantes que a gente precisa aprender a lidar. Então, eu te convido para uma respiração, né, para fazer contato com o teu coração. Lembrando que os nossos encontros, a gente sempre trabalha no chakra do coração, né? A gente está trabalhando a partir do nosso cardíaco. Então, vamos respirar. Ocupa o seu lugar. Não importa onde você está agora, não importa o que você está fazendo, se você está aqui comigo hoje, ao vivo, ou se você vai ouvir esse encontro na sua casa. Se volte para você. Um dos pilares do nosso processo de autoconhecimento, né, do curso e do que eu ensino sobre autoconhecimento, é a presença. Então, você estar em presença, em você, com você, faz toda a diferença. Deixa o ar circular. Percebe? O que você está sentindo agora? Como está? Essa roupa encostando no teu corpo, o lugar onde você está sentado, deitado, em pé. Como é que você está com você? Se puder espreguiçar, ó, espreguiça. Deixa a energia circular. Para quem tem cabelo grande ou curtinho, não importa, mas que dá para segurar, puxar assim um pouquinho o cabelo, ativa a circulação e te ajuda a fazer a energia circular, não só no seu couro cabeludo, mas também no teu corpo como um todo. Voltando para você, o seu coração, encontrando o masculino e o feminino em você. Hoje eu te convido a dar um passo em direção a você mesmo, ao seu poder pessoal. Ao seu equilíbrio interior,
através de se abrir para enxergar aqueles lugares onde você não é muito bonito. Eu te convido a enxergar os lugares onde você está separado de você mesmo, da divindade que habita em ti. E, por consequência, você também se separa do outro, da sua comunidade e da sua benignidade, da alegria de ser quem você é. E hoje nós vamos nos abrir para resgatar essas partes separadas um pouquinho. Sintam como se tivessem raízes saindo dos seus pés, da planta dos seus pés, e indo até o centro da terra. Se ponha como filho da terra que você é matéria, você é filho desse planeta, você é filha desse planeta. Resgate a sua conexão com o planeta, com a matéria. E se abra para a firmeza de estar no aqui e agora, com tudo que você é. Quando você estiver firme, integrado, empossado de você, permita que a terra te nutra daquilo que você nem sabe que precisa. Só diga: eu estou aberto para receber tudo aquilo que eu preciso e nem sei o que é. Eu confio. Que eu terei a força necessária para encarar todas as minhas partes. Eu já posso ver. Quando você estiver firme com você, se perceba, nós estamos em um círculo, um grupo, mesmo que seja virtual. Esse encontro, ele é atemporal. Essa plataforma está aí, sustentada por algo maior do que eu, por algo maior do que você. Mas nós, tanto eu quanto você, fazemos parte de algo muito maior. Nós estamos amparados pela rede de sustentação crística, pela grade energética que existe no planeta Terra. E quando você se abre para a nutrição que vem da Terra, através das suas raízes, eu te convido a subir, voltar para o coração, deixar a energia circular até a sua coroa e reconectar conscientemente a grade crística que envolve o planeta. Assim, você está firme não só no solo do planeta, mas em toda a grade energética que sustenta esse planeta com a energia crística, que vem do Cristo cósmico. E deixa essa energia circular em você.
E a gente se comunica também através do portal do nosso coração. E nós somos um grande grupo, num círculo, um canal de luz maior no centro desse círculo, irradiando para o nosso peito. Então a gente recebe esse amor direto no nosso coração. E já temos 3 pontos conectados. Nossas raízes plantares no centro da terra. Nossa coroa com esse fio que nos comunica ao Sol central. E esses raios que vêm para o nosso coração do canal de luz crística que está no centro do nosso círculo, que é o centro do nosso planeta. E nós somos um grupo bem grande, porque todos que se conectam à grade crística podem acessar esse nosso círculo a qualquer tempo, em qualquer espaço, a partir do seu coração. Que seja feita a vontade do Ser Superior que habita cada um de vocês. Que você possa, através da sua luz, iluminar a sua sombra. Eu te convido agora a trazer para a consciência o ser que você é inteiro, com luz e sombra. E a luz que incide na sua matéria vai projetar para ti, diante de ti, a sua sombra. E você vai acolher a sua sombra. Não tenha medo. Se ela é grande, é porque você é tão grande quanto ela. Sustente nesse campo de luz e amor. Você não está sozinho. Estamos juntos, no nosso círculo. E atrás de nós tem um círculo maior, que é o círculo dos nossos mestres, dos nossos mentores, da nossa egrégora maior que nos sustenta para esse trabalho. Que assim seja, assim é. E vai voltando para você, para o seu corpo, para a sua consciência, para que a gente possa trabalhar no dia de hoje aquilo que a gente veio fazer aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a esse espaço de cura e transformação, para que você acesse a sua própria luz. Bem-vindos, bem-vindas. E hoje nós vamos falar, sobre a culpa, lembrando para quem está aqui presencialmente, que é só levantar a mão que eu te dou a palavra, mas eu preparei um material aqui para a gente trabalhar e eu espero que vocês possam aproveitar, porque é um material, uma energia muito rica, e eu fiquei muito contente. A gente sempre pode melhorar, né? Mas esse é o meu possível melhor no dia de hoje. Eu espero que vocês recebam, tá certo? Então, esse trabalho de hoje é inspirado na palestra 109 do material do Guia Peturk, que fala sobre a culpa, tá? E eu dei umas modificadas, porque não é a palestra na íntegra, é a minha interpretação.
Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Apareceu uma coisa aqui, falando dos participantes, está tudo Sim, ouvindo, vendo. e vendo também, né? Tá bom, obrigada. É porque na exibição da tela eu não vejo vocês, eu só vejo quando eu estou aqui. Mas vocês podem ir falando comigo, tá bom? Agora saiu a tela. Ah, E está agora? compartilhando de novo. Tá. Obrigada. Então, assim, culpa, realidade ou ilusão? Como lidar? Quem nunca sentiu culpa? Não está encarnado, né? Até as criancinhas hoje acho que já têm culpa. Essa aula, né, como eu disse, inspirada na palestra do Guia Petroc, número 109. A culpa que a gente sente de não se sentir feliz. Porque, gente, lembra, quem está me acompanhando, essa não é a primeira, vocês já estão mais avançados. Quem não assistiu às primeiras aulas gratuitas, vai lá no canal do YouTube, assista. Eu agora estou postando também no Facebook, na página, estou aprendendo a subir o vídeo para lá. Porque, assim, trabalhar a culpa não é fácil, né? Porque a gente nem sabe que se sente culpado. E o estado natural do ser, o seu estado natural, o meu estado natural é alegria, felicidade. Até uma pessoa brincou, botou uma pergunta, né? Fez uma brincadeira naquela página do Facebook que eu coloquei assim: bora ser feliz todo dia, né? É o nome do produto do curso. E assim, antes disso, a minha frase era: bora ser feliz hoje. Por que eu coloquei essa frase? Justamente porque nos ensinamentos que eu tenho aprendido do guia, ele fala assim: a felicidade é o estado natural de ser de todo ser humano. Ora, veja bem, por que a gente não é feliz todo dia? Por que existe tristeza no mundo? Por que existe ódio? Dani, mas você não percebe que tem ódio, tem guerra, tem infelicidade, tem a raiva, tem a tristeza? Tem isso tudo. Mas isso tudo existe como um contraponto à polaridade da alegria, da benignidade, do amor. E eu estava vendo essa semana, isso não é só o Guia Petroc que fala isso, não. Os físicos falam isso. Isso estava lá no material escrito mais antigo que tem no planeta Terra, que são as escrituras sânscritas, né? Que são as mais antigas escrituras, né? Material escrito de referência teórica do planeta são as escrituras sânscritas, né? E lá já está dizendo isso, só existe o amor. E o contraponto do amor é o medo. E o que está no meio deles dois são as variações e as gradações. Então, veja bem, se o que existe de verdade pode ser amor, alegria, verdade, benignidade, quando eu estou longe disso, eu estou separado. Percebe? Eu me separo do amor, da alegria, da benignidade, do fluxo. Ah, Dani, mas as coisas acontecem independente da minha vontade. A vida acontece sim, independente da sua vontade racional hoje. Por isso que é tão importante você entrar num processo, numa jornada de autorreconhecimento. Por quê? Através do autoconhecimento, você vai conseguir acessar as suas partes de amor, de alegria, de benignidade. E a gente sabe, quando a gente está separado, que a gente não está no amor, na alegria e da benignidade, eu falo a gente, porque eu tô dando aula aqui, eu estou ensinando aqui, hoje eu trabalho com isso, hoje eu dou aula disso, mas antes de eu estar aqui, eu faço isso comigo, na minha vida, eu também estou no jogo, eu também estou aprendendo. Eu também não me sinto plenamente 100% feliz de 24 horas por dia. Claro que não, isso é óbvio. Mas você dizer que você pode ser feliz todos os dias na sua vida é verdade? É verdade. Isso é uma construção. Eu posso ser feliz, inclusive, encontrando as minhas tristezas.
E o processo de acessar a culpa faz parte disso. O que a culpa tem a ver com isso? Porque quando eu não estou em plenitude, em alegria, em abundância, em felicidade, eu tenho culpa. E essa culpa que eu sinto porque eu me separei, ela é uma culpa real. Só que para não sentir a culpa real, eu crio culpas falsas. Gente, esse é um assunto muito profundo. E se vocês tiverem dúvida, levantem a mão, que se vocês levantarem a mão, eu vou ver aí a mãozinha levantada. E a sua dúvida aqui hoje pode ajudar as pessoas que estão em casa. Porque pode parecer papo de maluco isso que eu estou dizendo. Todo esse trabalho que eu faço, ele tem um nível de profundidade muito intensa. Então, hoje a Ana estava falando comigo, eu escuto as aulas várias vezes, é para escutar mesmo, eu mesma escuto várias vezes, eu escuto às vezes, muitas vezes. Por quê? Porque cada vez que eu escuto, eu aprendo a olhar de uma outra forma. E existem muitas formas de olhar, como diz Leonardo Boff, né? Eu adoro Leonardo Boff. Todo ponto de vista é uma vista de um ponto. E a gente poder aprender a olhar os vários pontos de vista que existem dentro de nós nos capacita a sermos cada vez mais quem nós somos, ou seja, seres de luz, seres de verdade, seres de amor. A culpa real existe e a gente pode trabalhar nela. A culpa real é a culpa da gente não se sentir feliz. E essa culpa real, ela existe em conexão com a nossa parte de ser inferior. E o que é ser inferior, Daniele? Nós, humanos, temos aqui no planeta da dualidade a nossa própria dualidade individual. Nós temos o ser superior e o ser inferior unidos em nós. Isso é nossa energética. Cada um de nós tem um ser superior e um ser inferior? Sim. Eles são separados? Não. Eles fazem parte do meu ser real. Quem eu sou? Eu sou Daniele Cristina de Melo Parreira. Eu tenho o meu ser superior e o meu ser inferior. Eu sou luz e eu sou sombra, porque neste plano eu sou matéria. E a luz, que é a minha própria luz, quando bate na minha matéria, reflete a minha sombra. E o que é a minha sombra? O que é a minha matéria? É a minha parte separada da totalidade e da divindade. E o que eu falei agora, que é meu, também é seu. Cada um de vocês pega isso e joga para si. Eu procuro falar, às vezes, na primeira pessoa, porque eu digo para vocês, eu estou no jogo. Para que eu, você e todos nós possamos eliminar a nossa culpa real, é necessário que a gente possa se dedicar, investir nesse processo de autoconhecimento, de autorreconhecimento, descobrir quem a gente é. E como que a gente faz isso? Primeiro, a gente se dá conta da importância de encontrar o nosso ser real. O que é o nosso ser real? Nosso ser real, acabei de falar, ele é composto pela nossa luz e pela nossa sombra, pelo nosso ser superior, pelo nosso ser inferior. O nosso ser real é composto neste plano, no planeta Terra, por essas duas partes. Mas tem outras partes agregadas, que são as nossas defesas. Entre o amor e o medo, existem camadas, certo? Para que eu não veja a minha parte de ser inferior separada, eu, você e todos nós criamos umas partes de defesa, que a gente no Petwork chama de eu máscara, né? Mas eu vou dizer assim, a estruturas de defesa, a psicologia tradicional fala das estruturas de defesa, Freud fala de estruturas de defesa, principalmente Jung fala de estruturas de defesa, Reich fala de estruturas de defesa. Então, todo estudioso da psique que ajuda no processo de autorreconhecimento, que ajuda no processo de cura emocional,
mental e espiritual fala das estruturas de defesa. Nós não poderíamos falar do nosso ser real sem falar das nossas estruturas de defesa. Então, eu te convido para incluir que o seu ser real tem a sua parte de ser superior, a sua parte separada, que é sombra, ser inferior, e entre essas duas partes, as suas estruturas de defesa. O ser superior tem uma qualidade que a gente chama, né, na subdivisão, que é uma parte, uma faculdade desse ser superior, a gente chama de ser observador, né? O eu observador, que é aquela parte que observa sem julgar, que se distancia. Esse processo de se auto-reconhecer nos ajuda a integrar todas essas partes. E para que eu quero integrar todas essas partes? Para que eu possa ter livre-arbítrio, para que eu possa ter liberdade. Então, você ter livre-arbítrio, o seu livre-arbítrio, ele é proporcional ao seu nível de maturidade. E o seu nível de maturidade nessa existência, ele é proporcional ao seu nível de autoconhecimento. Bingo, pulo do gato. Você perceber você sem se julgar, sem a conotação, eu estou certo, eu estou errado, fulano está certo, fulano está errado. É você cultivar a faculdade de abstração, é você cultivar essa qualidade de eu superior, de ser superior, que é o eu observador, e olhar à distância tudo o que você é, tudo que o mundo é. Sem dizer isso é certo, isso é errado. Ah, Dani, mas não tem certo e errado? Tem, gente. Claro que tem certo e errado. É errado roubar, matar, prejudicar. Ok, é. Mas tenta se afastar disso e observar que é uma faculdade, né? Uma qualidade que os juízes são treinados a ter essa qualidade. Nem todos conseguem de uma maneira assertiva, como tudo na vida, não existe ser perfeito. Mas por isso que juiz tem certeza que é Deus, né? Porque ele é treinado a utilizar a faculdade de observar de uma maneira isenta. Certo? Todas as partes. Dani, você quer que eu faça isso comigo na minha vida pessoal? Quero. Você acha que eu sou capaz? Acho. Acho que todo mundo que está aqui, que acessa o meu trabalho, se empreender, gente, um pouquinho do seu tempo, da sua vida, para refletir sobre o que eu estou falando. Lembra que nas outras aulas eu falei? Precisa passar por um crivo interior. Tudo que a gente fala, tudo que eu trago, todo o conhecimento que eu trago é um conhecimento muito profundo, sim. Se você não entender, escuta de novo. Se você não entender, escuta outra vez. Mas passe por esse crivo, passe por esse conhecimento profundo que já existe dentro de você. Você é um ser conectado a essa grade crística universal de informação, a esse fluxo de força vital. Você só precisa ajeitar a sua frequência, igual um canal de rádio. Todo mundo conhece canal de rádio, você não precisa ver, você não vê o canal de rádio. Você vai lá no botãozinho, ó, e ajusta a frequência e você escuta aquela música ou a outra música ou a outra música. Percebe? Então, o que eu estou tentando aqui com o meu trabalho é te ajudar a que você tenha livre-arbítrio e autorresponsabilidade para que você acesse a frequência que você quiser, na hora que você quiser. Existem várias frequências, lembra? A gente está falando da gradação entre o amor e o medo. Lembrei da música, né? Adoro música. Do Barão Vermelho, que acho que é a música do Frejá, que fala assim: quando o amor era medo, eu achava melhor andar sozinho. Quando o amor era medo, a vida era andar por entre espinhos. Olha a sabedoria. Os artistas, eles são muito
muito sábios no sentido de que eles acessam a informação porque eles conseguem ativar essa faculdade dentro. Então, os pintores, os compositores, artistas de uma maneira geral, né? Tanto do passado quanto do presente. Muitas pessoas saudosas falam assim: ah, música boa só tinha no passado, ah, coisa boa só tinha no passado. Não, no presente tem tanta coisa boa, né? Hoje você pode acessar o bom e o ruim com um clique. Mas o que que é bom e o que que é ruim? Grande, tu acabou de falar que era para a gente não julgar que não tem certo, não tem errado. Ok. Tudo é. Mas você pode se afastar e ver, essa situação está mais perto do amor ou mais perto do medo? Eu, nessa situação, estou mais perto do amor ou estou mais perto do medo? Se eu estiver mais perto do medo, pode ter certeza que existe dentro de mim uma parte que vai gritar e vai vir a culpa, que é a culpa real de me afastar. Então, vamos seguir. O real sentido da vida, ele é o processo de autopurificação. E o que que é o processo de autopurificação? O processo de autopurificação é eu conseguir olhar para mim e ver que eu sou composta. É você olhar para você e ver que você é composta de luz e sombra. Ah, Dani, eu achava que me purificar era aprender a viver somente na luz. Olha, doce ilusão, nesse plano da Terra, na 3D, nesse planeta, na matéria, não tem como você viver plenamente na luz. Então, é uma ilusão você achar que o processo de autopurificação é você querer ser luz aqui e agora. Isso só impede, isso só te traz mais defesas e mais barreiras. Isso só te traz mais culpa, porque você vai se deparar com defeitos, você vai se deparar com tristezas, com medo, com raiva. E é lícito que eu tenha isso, que você tenha isso. Então, o processo de autopurificação, a jornada de autorreconhecimento, ela nos conduz para a verdade da gente ser quem a gente é, luz e sombra. Sabe? É ter no mesmo dia a tristeza, sim, e viver plenamente a tristeza. Só que saber que a tristeza, ela não é tudo. Atrás dessa tristeza infinita que eu estou sentindo hoje, que você pode estar sentindo hoje, ou porque você perdeu uma pessoa querida da sua vida que morreu, ou porque você está vivendo um momento de transição na sua vida, você perdeu um emprego, você está, às vezes, sem um centavo no bolso, sem dinheiro para nada. E você fala assim, meu Deus, eu não tenho dinheiro para o próximo passo. Por que que eu estou aqui? Se existe um universo abundante, se a riqueza está aí, eu não tiro nada de ninguém, porque a riqueza, ela é para todos. O potencial infinito de abundância existe no universo. Se você não pegar a sua parte, ninguém mais vai pegar, porque eu só posso pegar aquilo que é meu. Se eu pego aquilo que não é meu, que teoricamente acho que eu estou pegando o que é do outro, eu adoeço, porque eu não dou conta. Então, veja bem, se você está aí na sua casa hoje e fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar as contas amanhã, respira nesse lugar e olha, será que é verdade? Materialmente, isso é verdade. Mas você voltar para o seu coração, eu faço uma aposta contigo. Se hoje você que está me ouvindo aí fala assim, eu não tenho aquilo que é necessário, básico, que eu preciso, mas eu quero acessar. Volta para você, respira e fala assim, isso é uma ilusão. Porque existe uma fonte de abundância no universo e eu me abro para que chegue até mim tudo aquilo que eu preciso, seja o que for para eu dar o próximo passo. Eu me abro para que o alimento chegue para fazer parte da mesa da minha família. Eu me abro para que
o recurso monetário chegue para eu honrar aquele compromisso com o meu teto. Eu me abro para aquele emprego, para aquele trabalho que vai me dar prazer. Chegue. Eu me abro para aquele relacionamento. Chegue. Para mim, eu me abro, porque agora eu estou vivendo nesse momento de muita dor, de muita agonia, de muita tristeza, de muita raiva. Eu sei que atrás disso tem a polaridade oposta. Então, eu me abro. E eu sinto essa dor no meu corpo. Porque eu me separei. E aí eu olho para esse lugar, para essa culpa de ter me separado. E aí eu aceito essa minha parte. E eu me perdoo. E eu trago amor para mim de uma maneira consciente. Eu me abro para o potencial de abundância e de amorosidade que existe no universo, no fluxo de benignidade do universo. Tem muita gente falando assim, Dani, mas isso não é fácil, isso é muita abstração para mim. É verdade, isso não é fácil. Mas é simples, gente, eu estou te ensinando o simples. Quando você encara esse SI aí, é o seu ser inferior. Quando você encara o seu ser inferior, as suas culpas reais de fazer parte, né? Fazem parte desse ser inferior, dessa sua parte que se separou. Quando você encara isso, você encara de frente com autorresponsabilidade, sem se condenar, sem moralizar, isso automaticamente entra para um lugar de verdade. No caminho de purificação, é necessário lidar com equilíbrio e harmonia, transitando nesses conceitos. É verdade que a gente se separou. É verdade que a gente caiu. Então, agora eu vou falar uma coisa assim, bem importante. Olha só. No início, vou até parar aqui a compartilhamento. Lá atrás, no início, era Deus a totalidade. A totalidade, né? A totalidade. No início de tudo, lá atrás, está falando de antes do Big Bang da ciência, estou falando de antes do Big Bang da ciência. Era a totalidade, ó. E aquilo pulsava. O universo trabalha assim, com o pulso. E nesse movimento de expansão, porque a totalidade estava contraída. Existem três forças, né? Expansão, contração e pausa. Estava contraída. E aí, ó, o pulso expandiu. Bum! Surgiu. Ó, igual vem aqui, aí vocês vão ver o meu quadrinho que está aqui atrás agora. Bum! Surgiu. E nesse boom que surgiu, né? Aconteceu a manifestação de Deus Uno Trino. Deus Uno Trino é a manifestação material da totalidade expressa. A totalidade materializada se transforma em Deus Uno Trino. E de Deus Uno Trino saem raios de luz que vão gerar espírito. E de espírito saem raios de luz até chegar em nós, grão de areia, seres humanos. Aí, Ana Lúcia, que a gente estava falando do que está em cima é como que está embaixo. E aqui embaixo, para a gente nascer, o filho não precisou do pai e da mãe? Então, Deus Uno Trino, eu já dei essa aula aqui, falei do amor que cura, e depois o amor que cura 2.0, quem não assistiu, volta lá e assiste. Deus Uno Trino materializado no planeta Terra é eu, meu pai e minha mãe. Tudo que veio da família do meu pai, tudo que veio da família da minha mãe. E eu sou quem? Sou o fruto, sou o filho. E voltei para a unidade. Quando eu volto para a unidade, eu volto para tudo, para a totalidade. Isso é o que está em cima, é como que está embaixo. E a partir de mim, eu posso fazer o que eu quiser. Saem raios de manifestação. Eu posso manifestar amor, alegria, abundância, equilíbrio, ou eu posso manifestar raiva, tristeza, dor, medo. Tudo a partir de mim. Para que eu
manifeste com consciência, eu preciso me auto-reconhecer, eu preciso saber que eu tenho tudo, toda essa potencialidade. Eu preciso ter clareza para que eu manifeste com consciência o amor, eu preciso ter clareza que eu sou amor, e eu preciso escolher me conectar, lembra? Nessa frequência do rádio ao amor. Só que eu sei, eu tenho clareza de que para que eu seja filho, para que eu esteja encarnada aqui, eu precisei me separar dessa totalidade. Eu precisei densificar, eu precisei encarnar, eu precisei estar na matéria. Só de encarnar, de separar e de estar na matéria, eu me separei, e quando eu me separo, automaticamente, só de estar encarnado, eu já tenho culpa real, porque a minha alma sabe, o meu espírito sabe que eu venho da luz. E nisso que eu venho da luz, e que aqui eu me manifesto como matéria e que eu trago sombra, aí é a minha culpa real. Veja bem se vocês entenderam isso. Levanta o dedinho para mim. Aí. Deu para acompanhar isso? A culpa real, todos nós temos, porque nós nos separamos da totalidade. Aí está a nossa culpa real. Só que lidar com a culpa real é aceitar a minha dualidade temporária, é aceitar que eu sou luz e sombra. E aí essa culpa real não vai causar mal na minha vida. Esse é o caminho de purificação. Aí já dei a aula toda, já acabou a aula, já posso fechar a conta e ir embora. Só que não, a gente pode explorar isso. Aí, vocês que estão com a câmera aberta, me diz aí se faz o dedinho aí. Fala, Eni, pode falar. Porque isso aí é muito, muito profundo. Ô, Dani, quando você diz assim, a culpa real, tá? Ela existe porque ela é genuína, ela realmente faz sentido, né? A gente se separou e sente essa culpa por estar separado. Agora, quando você diz assim que resolve, na verdade é aceitar, acolher a culpa e dizer, tá bom, é real, eu aceito. E como que a gente lida? Porque toda vez que a gente pensa em culpa, pensa em algo que eu preciso me livrar. É igual a sombra, esse é o conceito da religião, gente. Esse é o conceito que disseram para a gente a vida toda, de que a gente é errado e que a gente precisa se consertar para a gente ser aceito na casa do Pai. A gente precisa transformar quem a gente é para a gente voltar para Deus, para a gente ter Porque aqui nessa terra é um plano de expiação e que você vai ter um pedacinho do céu só quando você desencarnar. E você precisa aceitar Jesus para que isso aconteça. Não, eu venho para te dizer assim, o trabalho de autoconhecimento vem para te dizer, não, você não precisa ser 100% luz. E você aceitar Jesus é você aceitar o Cristo que já está em você. Porque Cristo veio para te dizer que você é perfeito em você, com luz e sombra. É você ter amor e compaixão por você, pela sua sombra, pela sua parte que se separou. Isso é lidar com a culpa real. O caminho de purificação que o Petor que propõe, que o Bora Ser Feliz propõe, que o yoga propõe, que os estudos que trabalham conosco propõem, é assim, olha, vamos aceitar que a gente vive nessa terra em matéria e que a minha matéria é divina e que eu tenho desejos materiais e que os meus desejos materiais precisam ser respeitados, que eu preciso comer comida material, que eu preciso beber água, porque senão eu não fico viva nessa terra. E a vida, ela é o mais importante de tudo sempre. Lidar com a culpa real é aceitar que eu tenho dor, que eu sinto dor, é não fugir da dor. Então, lidar com a culpa real aí, Eni, é falar assim, a dor faz parte da vida, então eu vou conviver com a dor de estar separada. Ajudei? Ajudou.
Ajudou, sim. Assim, Dani, eu confesso que eu entendo, mas isso foge às vezes. Não é Perfeito! Por não é isso, algo... por isso que a gente tem que ouvir isso muitas vezes. Por isso que a gente tem que entrar num grupo e trabalhar esse tema em grupo, porque sozinho é muito difícil. Sabe a sensação que eu tenho, Dani? É assim, quando eu me aproximo dessa verdade, né? Quando eu me aproximo dessa verdade, mesmo que seja, vamos supor, aqui, você está falando, e na hora que você está falando, eu sinto que é como se eu estivesse quase tocando nessa verdade, né? Quase Perfeito. alcançando ela. E a sensação que eu tenho ao me aproximar dessa verdade é que eu vou ter um grande alívio. Isso. Sabe? É como se tivesse um grande alívio. Sai o peso das costas. Sabe? É como se tivesse uma vida fora disso tudo, nesse lugar aí, que é esse lugar em que está tudo bem, eu não tenho nada para consertar. Porque é muito difícil isso, porque a gente nasceu ouvindo que tem que consertar isso, que tem que consertar aquilo, que tem um monte de coisa que veio errado, como se a gente fosse uma peça defeituosa da fábrica, né? E a sensação que eu tenho é como se dissesse, é como se eu, na hora, eu tenho tanta vontade de chegar nesse lugar, porque eu sinto que vai ter um alívio, sabe? É como se Eu fosse não sei se você assistiu. Ah, não foi não foi aqui, não. Você ainda não assistiu. Porque está no Bora Ser Feliz Todo Dia. A aula que eu dei semana passada fala dessa consciência, né? Mas você tem esse conhecimento que você já fez perto aqui comigo. Assim, ó, o ser universal, ele sabe, acessar esse estado de ser universal é você acessar um estado de não julgamento. E a gente aqui na Terra não consegue viver 100% nesse estado. Mas a gente acessa esse lugar, é isso que você está falando aí. Você vai e você acessa esse lugar e você desfruta dele um pouquinho e depois você volta. Porque nesse plano, o nosso maior objetivo, o caminho de purificação, o Bora Ser Feliz Todo Dia, o processo de autoconhecimento através do Petro, que eu vou usar esses dois que são os que eu trabalho, né? Eles nos capacitam a acessar e aceitar a nossa luz e a nossa sombra, viver nos 50%, que nem é 50%, eu diria 33% luz, 66% sombra. Se a gente atingir os 33% luz, que a luz ela é maior do que a sombra, a gente vai conseguir viver em plenitude, porque a gente vai aceitar os 67% de densidade e sombra que a gente é aqui nesse plano. Entendeu? Entendi. O que machuca a gente muito, que leva a gente para o sofrimento, é que a gente está na consciência infantil. E a consciência infantil fala para a gente assim, ó, ou eu sou 100% boa ou eu sou 100% má. Uhum. E esse lugar, ele te traz muita dor. É desse lugar que a gente precisa sair. Mas a gente não sai rápido, a gente sai num processo de auto-reconhecimento. Certo? Mística, na fala. verdade, Não, pode falar mais. Só para finalizar, nisso, na verdade, quando você fala isso, estava falando aí, eu senti que isso nos leva para o agora, para o aqui e agora. Isso. Presença é um dos pilares, assim, ó. Os pilares que a gente trabalha. Presença, aqui e agora. Aprender a ocupar o lugar que você está no mundo. Porque a gente faz parte dessa cadeia. O que está em cima é como o que está embaixo. E tem as gradações. E a gente vive nisso, entre o amor e a dor. Entre o amor e o medo. E como que eu encontro isso? O outro pilar. Investigando o meu subconsciente, o meu inconsciente, trazendo à luz aquilo que eu desconheço de mim mesmo. Então, se eu cultivar esses 3 pilares, eu vou conseguir encontrar esse lugar de equilíbrio. Esse é o trabalho que a gente está fazendo aqui. Certo? Uhum. Muito bem. Obrigada. Mística, pode falar? Pode?
Pode, né? Posso. Dani, tu comentaste a importância desses grupos, né? Desses grupos que a gente faz parte, né? Tu sabes que a N, né? Falando, né? Colocando as situações. Sabes que há muito tempo eu não conseguia entender aquela questão da menina interior e dizer assim, olha para tua menina, mas meu Deus, e dizer assim, como? Olha, tu sabe que nesses cursos que eu estou fazendo contigo e no outro curso que nós estamos juntos, agora que exatamente a questão do grupo, agora que eu tenho que... Agora eu comecei a entender, tipo assim, aquela menina, ela tá lá, a situação passou, eu tenho que aceitar aquela situação. Eu tenho que aceitar que ela passou por isso. Eu tenho que amar e reverenciar e honrar, né? O tempo não volta, aquela situação não muda. Eu só tenho que ter olhos diferentes para ela. Eu posso falar uma coisa contigo agora, nesse momento que tu tá? Vamos fazer um processinho em grupo. Pode. Descruza as pernas, os braços, deixa a energia circular no teu corpo. Eu vou te dizer uma coisa, você não tem que nada. Dani, oi, tá. Tu tá me ouvindo? Agora tu voltou. Sim, voltei. Porque tu tinha congelado, sim. Ai, que bom que voltei. Olha só, deixa a energia circular no teu corpo e todo mundo que tá aí, pega a carona, porque esse é o bom de fazer trabalho em grupo. Você não tem que nada. Disseram para você a vida inteira que tu tinha que. Então, respira no teu corpo e deixa a energia circular. Você, adulta, é separada dessa parte infantil e dessa menina. Só aceita isso e olha para essa parte infantil com muita compaixão. Porque hoje, como adulta, você já atravessou tudo e você conseguiu atingir um ponto de abundância material. Você já se sustenta materialmente, você tem recursos, você está escolhendo pagar cursos, fazer terapia, para que você possa compreender o seu emocional, para que você possa ter fluidez mental, emocional. A sua adulta conquistou isso tudo hoje. Mas você só conquistou isso tudo porque a sua menina, porque várias partes, várias meninas, você não tem uma só, são várias partes congeladas. Essa é a nossa aula que a gente vai ter amanhã. Essas partes que ficaram congeladas, elas se defenderam, elas lidaram com situações muito adversas e elas não tinham outro recurso. O único recurso que elas tinham era se defender. Então, a sua menina, quando foi posta para fora de casa, porque era necessidade, ela congelou e ela falou assim, eu vou me defender, aqui eu não sinto, aqui eu trabalho para não sentir, porque essa dor é muito difícil de sentir. Então, essa menina foi maravilhosa, ela foi forte, ela foi incrível, ela foi intensa. Então, eu, você e todo mundo que temos, né, todos nós que temos partes infantis que precisaram subir aquele muro de defesa, que é aquela camada entre o ser superior e o ser inferior, tem as camadas de defesa. Essas camadas de defesa foram construídas pelas nossas partes infantis para lidar com situações muito difíceis e dolorosas que não tinham outro recurso. Então, aí a gente congelou o sentimento, a gente congelou o amor, a gente passou a trabalhar e a lidar com isso sem sentir, sem olhar. E a gente começou a abafar o que a gente sentia e botar lá embaixo. E isso também, o adulto traz culpa disso. A nossa culpa falsa hoje não é... A culpa falsa também, aí eu já vou entrar no conceito de culpa falsa da aula de hoje, é que para que eu pudesse sobreviver num mundo hostil, eu criei camadas de defesa e eu me alinhei a crenças que me limitam. Eu me alinhei a situações que hoje não cabem mais na minha vida.
mas que naquela época cabiam. Então, tu não tem que aceitar essa menina. Você olhar com amor, você vai falar assim, nossa, eu aceito e eu amo essa menina porque ela não tinha como fazer diferente. Não é uma obrigação, é uma construção, uma ampliação de consciência. Quando tu amplia a tua consciência, tu sai desse lugar de tem que, você vira aquela pessoa consciente. Isso é que o autoconhecimento faz na tua vida. Te tira daquele lugar de controle, de obrigação, e te coloca num lugar de autoconsciência, onde você fala assim, nossa, essa menina foi maravilhosa. E você começa a admirar a sua menina. Quando você entra nesse processo de autorreconhecimento, estou falando da sua menina porque você é mulher, né? E eu também tenho as minhas meninas, nós somos mulheres, mas para os homens, né? Vocês podem fazer isso com os seus meninos. Olhem para os seus meninos que eles congelaram lá atrás e eles lidaram com as defesas que eles tinham, eles faziam o que eles podiam fazer. E olhem como eles foram corajosos. E aí, quando tu olha desse olhar, tu fala assim, nossa, aquela menina que fez aquilo. Não, você vai falar, nossa, aquela menina maravilhosa que lidou com os recursos que ela tinha. E ela me ajudou a chegar aqui. E hoje, como adulta, só para fechar essa situação, hoje, como adulta, eu volto lá atrás. Isso é a cura da criança interior. Eu volto lá atrás e digo para ela, tu não precisa mais se defender, porque eu estou aqui para te defender. E aí, toda vez que vem uma situação de conflito, eu convido o meu adulto para entrar na frente da situação de conflito e para proteger essa criança, porque essa parte infantil que lidou com a adversidade, se defendendo com o que tinha, ela continua sem recursos. Agora, a minha parte adulta adquiriu recursos, então eu venho, entro na frente dessa minha parte infantil e falo assim, olha, hoje eu estou aqui para te defender. Então, o meu adulto cresce e bota limite para o outro, não permite que o outro me fira. O meu adulto cresce e ganha dinheiro e conquista e dá para essa criança o que ela não tinha, a comida, o teto, a roupa, o conforto, o passeio, a alegria. Então, a criança não tinha, mas o adulto vem e dá. E quando esse adulto vem e dá, tanto amor como limite, porque ele vai dizer para essa parte infantil, que vai falar assim, quando a parte infantil começar, eu não quero me relacionar, eu não dou para a vida. Você vai falar para ela assim, você vai se relacionar e você vai dar para a vida, porque você não corre risco de ficar sozinha, porque eu estou com você. Então, dar amor para essa criança, para essa parte infantil, é dar todas as necessidades básicas que ela não teve e é dar também o limite que ela não teve. O limite para que ela não se machuque. O limite para que ela não machuque o outro. E isso eu não consigo em um dia, em uma noite, em 2 horas assistindo uma aula. Eu consigo isso fazendo um processo de autopurificação, um processo de autorreconhecimento, entrando numa jornada, num grupo, e é onde eu vejo as minhas dores e as dores dos meus colegas. E eu aprendo comigo e eu aprendo com os meus colegas. Eu ajudo os meus colegas a aprenderem e eles também me ajudam. Mas a minha criança, ela precisa ter o meu adulto forte, firme, decidido, com limite, com organização, com tempo. Isso é uma jornada, compreende? Ajudei? Ô, Dani, Fale. você falou no limite e você conhece minha história com limite, né? E aí eu pensei assim, o adulto, né? Eu sei que a minha criança, um dos maiores problemas que ela teve foi lidar com a questão da falta de não ter limite, né? Não saber como lidar com isso. E aí, só que significa dizer que o meu adulto, toda vez que eu não consigo lidar com essa questão dos limites, é a criança que tá na frente? Frente. Tomou a conta, exatamente. Porque o adulto sabe. Vai fazer. O adulto sempre vai. O adulto, ele para, respira, e ele, quando não sabe, ele faz o quê? Busca ajuda. Uhum.
Entendi. Adulto resolve problema porque ele sabe que ele não vai resolver problema sozinho, porque ele pode buscar ajuda. Entendeu? O seu adulto não precisa saber tudo, porque ele sabe que ele pode buscar alguém que sabe mais que ele naquele assunto. E ele não tem vergonha de pedir ajuda. Agora, a criança, ela tem vergonha de pedir ajuda, porque ela quer ser orgulhosamente a maioral sem limite. Sim, Que entendi. bom que tu perguntou isso, porque é bom que a gente clareia também o que é adulto. Adulto não sabe tudo, não, gente. Adulto só sabe, tem equilíbrio interior de pedir ajuda, de conhecer limite. Adulto conhece limite, porque ele sabe até onde ele pode ir e aonde ele não pode ir. Quando tu não sabe limite, tu está na infância. Ok. Certo? Fale, Ana. Estou adorando esse Sim, foi muito legal, porque a Aine falando me ajudou também a entender uma parte criança minha que talvez eu não tinha ainda percebido tão forte. Mas, assim, eu acho que eu tive um excesso de limites quando criança. Isso me tornou um pouco passiva, sem iniciativa em algumas coisas, né? Então, eu acredito que hoje eu acho que eu já dei muitos passos nesse sentido, mas eu sempre dou uma travada nesse momento, sabe? De uma decisão, de uma iniciativa, de uma... sempre sou mais passiva, né? Nesse ponto, né? E isso me trouxe uma clareza aí nisso. E que também eu acho que aí está minhas fontes de culpa, né? Então, acho que vai ser bem legal trabalhar nesse sentido, sabe? Muito bom, Ana, muito bom te ouvir. Acho que eu nem tenho o que falar para tu aí, não, só dizer amém. Eu não levantei a mão, mas eu queria colocar uma coisa que veio assim, o que a Ana está falando, eu também fui muito assim, né? E o que você também falou é quando a adulta que pede ajuda, né? Que foi pedir essa ajuda, né? E nós todos em grupo, né? Sozinha a gente não consegue realmente. Isso está assim, essas pequenas palavras soltas assim estão na minha mente, mas é verdade. E hoje eu vejo assim, eu não me culpo por eu ter lá atrás ter rompido, ter tido algumas separações, né? Mas eu me pergunto o porquê de não, né? O porquê de não ter dado certo. Porque não é culpado sozinho nas relações. Relacionamento é 50%, Vânia. É. E olha só, a gente se relaciona com todo mundo na vida, né? Vamos botar no macro, que está em cima como que está embaixo. Todos nós fazemos parte da humanidade. A humanidade é um dos sistemas do planeta Terra. Vamos começar daí. A humanidade é um dos sistemas do planeta Terra. E a humanidade é dividida, tem várias raças, tem várias tribos, né? Dentre elas tiveram as nossas famílias e tivemos nós, que somos indivíduos. E a gente se relacionar com a gente se relaciona com todo mundo. Mas, às vezes, aquele está numa sintonia hoje, na mesma sintonia que eu estou. Então, eu me relaciono de pertinho com esse Isso serve para todo mundo que está aí em casa, hein? Olha só. Eu estou na sintonia de me relacionar com esse porque eu estou na mesma frequência que esse internamente. Só que quando a minha frequência muda, às vezes eu preciso sair desse e me relacionar com o outro. E tá tudo bem, não é pecado, não é errado, não tem certo, não tem errado, só é assim. E às vezes, assim, a frequência do outro muda e ele também precisa sair de perto de mim, precisa se relacionar com outra pessoa, porque internamente, eu não sei o que tu tá falando aí, mas assim, parcerias próximas, parceria de casal, família e tudo mais, a gente se relaciona através da frequência interior.
E são aprendizados que a gente precisa ver. E vida é movimento, e está na vida, e a gente se submeter a se relacionar de uma maneira fluida. É lógico que eu posso escolher me autotransformar, se essa pessoa escolhe se autotransformar também, e a gente vai mudando as frequências, e as frequências vão ficando, mesmo mudando, mesmo no movimento, estão semelhantes, a gente segue a vida toda junto. Porque eu mudei, ele também mudou, ela mudou, todo mundo mudou. Isso serve para amigos, viu, gente? Eu não estou falando... Isso serve para parceria de casal, isso serve para grupos de amizade. Né? Grupos de trabalho. Quando a minha frequência muda, às vezes não é mais para eu estar naquele lugar. E não é bom nem ruim, é só diferente. É a gente trazer para esse lugar. Não sei se eu ajudei, Vânia, mas assim, eu acho que é um conhecimento que é importante a gente trazer, já que você falou disso. Sim, me ajudou, sim. Muito obrigada. Então, bora em frente. Não chora o que passou, não. A vida é no presente. Manda amor. Faz um coraçãozinho assim, ó, manda amor para o que passou e vai vir mais. E sempre mais. E a gente vai se autotransformando. Certo? Bora seguir. Nossa, falei para caramba, já são 10h21. Mas eu acho que a gente está falando coisa tudo legal, né? Então, assim, ó, o real sentido da vida é o processo de autopurificação. A autoexploração e o fato de encarar males menores tornam a psique suficientemente forte para encarar verdades não muito lisonjeiras de nós mesmos, né? Então, assim, como que a gente supera a culpa? Agora vamos lá. Como que a gente supera a culpa? Primeiro, a gente precisa ter coragem. O que é coragem? Agir com o coração. Coragem de buscar me conhecer profundamente, que é isso que a gente está aqui, é um processo de auto-reconhecimento, né? Depois a gente precisa o quê? Humildade, gente, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente já falou sobre isso. Humildade em aceitar que eu tenho muito que aprender. Eu tenho muito que aprender sobre mim mesmo, comigo mesmo. Eu tenho muito que aprender sobre a vida de uma maneira geral, sobre as pessoas num grupo. Então, eu me relaciono em grupo. Eu tenho muito que aprender sobre tudo. Sobre o lugar que eu ocupo na minha família, sobre o lugar que eu ocupo neste universo, sobre o lugar que eu posso escolher estar aqui e agora ou não. Então, assim, ter coragem, ter humildade, são características essenciais. Eu coloquei 5, né? Vamos lá. Eu pesquei essas qualidades, né? Lá na palestra 109. O que eu preciso também para superar a culpa? Confiança de que é um passinho de cada vez. Eu preciso confiar na benignidade do universo. Eu preciso confiar no processo. Se eu entro num curso de autoconhecimento, vamos supor, né? Se eu estou nesse processo de me autoconhecer, eu preciso confiar no processo. Então, o convite que eu faço, né? Quando eu falo assim, o projeto que eu apresento para vocês é de, no mínimo, 2 anos. Então, em menos de 2 anos, eu acho difícil você conseguir ter um chão seguro para você lidar com isso. Tá? Eu estou nesse mundo há 25 anos. Preciso levar 25 anos? Não, Dani. Não precisa mais. Eu consegui... ver pessoas e acompanhar pessoas que conseguem fazer isso. Agora, em menos de 2 anos, eu ainda não vi. Pode ser que no futuro exista, tá tudo acelerado, mas é o tempo em média que as pessoas levam. Por isso que o meu curso tem a durabilidade de 2 anos, né? Da data que você comprou ali, você tem direito a esse acompanhamento por 2 anos, porque você precisa confiar no processo. E outra coisa, a gente aceitar aquilo que a gente estava falando, aceitar as nossas partes lagartas, sabe? O adulto, ele já é uma borboleta, mas para que essa borboleta tenha asas floridas, precisou ser uma lagarta. E as nossas partes infantis são as nossas lagartas.
Ah, Dani, mas eu sou uma borboleta completa, e como que eu tenho essa lagartinha dentro de mim me impedindo? Toda vez que você parar e olhar para uma parte sua que está congelada, para uma parte sua infantil, que está com dificuldade no processo, se você voltar lá atrás e tiver paciência com essa parte, se você aceitar que tudo como foi para aquela parte foi o que tinha que ser, se você trouxer o seu adulto, colocar na frente, lembra? Pegar essa parte infantil, trazer o adulto, colocar na frente e dizer para essa parte infantil, eu vou te cuidar. E você der o tempo do casulo para essa sua parte, você vai produzir em você mesmo uma nova borboleta, sabe? Um novo aspecto seu vai renascer em você, a partir de você, a partir da sua aceitação, da sua confiança no processo, da sua humildade, da sua coragem. E aí o terceiro passo que eu digo é o que ali, ó, uma pessoazinha dançando, ter flexibilidade. Gente, a gente precisa ter flexibilidade para lidar com a nossa sombra, a gente precisa ter flexibilidade para lidar com as nossas partes separadas, a gente precisa ter flexibilidade para lidar com a nossa matéria, com o nosso desconhecimento. E quando eu estou dura, rígida, quando eu estou naquele lugar aqui não tem solução. Aí eu paro, aqui não tem solução. Aí eu paro e respiro. Aí às vezes eu rio de mim mesma. Eu estou aprendendo, gente. Olha, alegria é melhor ser alegre. Aí eu falo, eu trabalho no hospital ainda, né? Aí eu falo para o pessoal assim, gente, é melhor ser alegre que ser triste. Porque a gente para naquele lugar que não tem solução, a gente respira. E a gente aprende a ter flexibilidade. Por quê? Porque eu caio num lugar onde eu não dependo só de mim, eu dependo do outro. Ah, Dani, quando eu dependo do outro, o que eu faço? Eu me flexibilizo, eu respiro em mim mesmo, eu tento buscar aquela capacidade. Lembra aquela aula que eu dei que tinha os guarda-chuvas? Aquela capacidade Mary Poppins? Eu vou lá, dentro de mim, me autoconhecendo, busco meu equilíbrio interior, convido essa minha parte de flexibilidade e falo assim, olha, eu vivo em sociedade, tenho o meu tempo e o tempo do outro. Eu não posso agir no tempo do outro, mas eu posso agir em mim. Então, eu volto para mim e eu busco em mim. E se não tiver jeito naquela relação, eu aceito e me afasto, se eu puder me afastar. Gente... Ô, Dani, tem uma ordem? Isso tem uma ordem? Não, isso não é linear, não. Isso é interconectado. Então, eu tenho que cultivar ao mesmo tempo. Aí, olha, eu venho aqui, ó, vou voltar aqui, ó. Sabe essa estrelinha do Bora Ser Feliz Todo Dia, que é a estrelinha do meu símbolo? São os 5 pilares, né? Coragem, humildade, confiança, aceitação e flexibilidade. Coragem, humildade, confiança, aceitação e flexibilidade. Sempre, sempre. Uma hora eu vou estar mais na coragem, outra hora eu vou estar mais na humildade, outra hora eu vou estar mais na confiança, outra hora eu vou estar mais na aceitação, outra hora eu vou estar mais na flexibilidade. Mas eu usar essas 5 faculdades para que eu possa superar não só a culpa de estar separado, mas também para que eu possa agir na vida e conviver com o outro em mais alegria e mais harmonia. Ajudei? Então, vamos adiante. E aí, assim, qual é a solução? Além dos 5, ainda botei mais 3. Por quê? Tem os 3 pilares, né? Que são os 3 pilares do trabalho que a gente faz. Meditação, o processo de pensamento, que é a revisão, né? Que é o revelar o nosso inconsciente, e a autoobservação, pedir ajuda, ocupar o seu lugar, que são os 3 pilares do Bora Ser Feliz Todo Dia, que é a presença, o revelar e o aprender. A meditação, que é praticar a presença, é você praticar a presença e se abrir para o desconhecido em você mesmo. Tá? Esses são os 3 pilares do nosso curso do Bora Ser Feliz Todo Dia. Você perceber que, para além de você, chega outra coisa. Chega, mas você tem que abrir o espaço do vazio para isso. O pensamento, você lá usar o revelar, né? É você ir lá
investigar o que está dentro de você, da sua psique, é você descobrir que assim, existe o jeito certo e o jeito errado de encarar as descobertas que estão no seu inconsciente. O jeito certo de encarar as descobertas que estão no seu inconsciente é não moralizar, não julgar, não criticar. E o jeito errado é você moralizar, julgar e criticar e condenar. E aí, quando você faz isso, você empurra mais para baixo ainda. Quando você usa o jeito certo, as revelações vêm mais rápido. E autoobservação e pedir ajuda é saber o meu lugar no aqui e agora e buscar ajuda a partir dessa percepção. Buscar ajuda a partir do lugar que eu ocupo. Falar assim, ó, eu estou no adulto ou estou na criança? Se eu estou na criança, eu chamo o adulto para ajudar a minha criança. Eu não abafo a minha criança, eu não bato na minha criança, eu não critico a minha criança, eu não boto a minha criança de castigo. Eu deixo a minha criança se expressar, mas eu chamo o meu adulto para dar limite para ela e falar assim, olha, quem vai lidar com você agora sou eu. Nossa, gente, isso é um processo. E essa flexibilidade, né, como pré-requisito para a gente se encarar com a nossa autenticidade, ser quem a gente é. Que a gente possa flutuar entre o bem e o mal dentro, usando a faculdade, né, de eu observador, usando essa qualidade que é do nosso eu, do nosso ser superior, que é o eu observador. Quando eu faço isso, eu posso olhar para mim mesmo e encarar as minhas negatividades e as minhas tendências construtivas que andam lado a lado. Acho que faltou um acento ali, né, gente? Correção do português, depois eu vou corrigir, viu? Eu mesmo me autocorrijo nas aulas. Então, assim, eu flutuando neste plano de dualidade, isso é ser adulto. Isso é estar no caminho de autopurificação, é lidar. Dani, você está falando a mesma coisa, sempre é, a gente vai falar a mesma coisa de diversas formas, sempre. Até a gente aprender a lidar com a nossa dualidade, até a gente aprender a olhar para a gente com respeito, sabe? Respeito, com amorosidade pela nossa luz e pela nossa sombra, pelo ser que a gente é. Então, assim, toda vez que eu fujo disso, eu estou vivendo partes não saudáveis, o que a psicologia tradicional chama de neurose. Na psicologia tradicional, né, ela divide o ser humano em neurótico e psicótico. Então, todos nós temos um transtorno, todos nós temos um transtorno. Ou nós somos relativamente neuróticos ou nós somos psicóticos. Psicótico é aquele que não consegue. Eu estou falando grosso modo, me perdoem os psicólogos aí de plantão que vão levar ipsilitem. Então, assim, estou falando de uma forma prática para a gente entender. O psicótico, ele não consegue perceber que ele está infligindo dor no outro e ele não sente dor quando ele inflige dor no outro. É aquele que mata porque mata, é aquele que fere porque fere e ele não está nem aí para isso. Não sente nenhuma culpa, não sente nenhuma dor, porque ele ainda está mais separado ainda. No psicótico, ele está muito mais separado, porque ele não consegue sentir a dor. Todo mundo tem um pouco de... Não, de psicótico não. De psicótico não. Às vezes sem querer o outro, sem perceber. Não, a gente tem de neurótico. A gente que está aqui, eu posso apostar que você não é psicótica, porque você não inflige dor no outro e você não sente nada. Quando você... Não é proporcional. Não, o psicótico é aquele doente mesmo, é aquele cara que a gente bota na camisa de força, é aquele que vai lá e mata, é aquele que você prende e bota na cadeia, porque assim, ou então que você bota no manicômio, né? Porque ele não consegue perceber. Tem uma coisa aí, ele precisa ser tratado, ele precisa ser cuidado. Ele está mais separado ainda, né? É aquele realmente adoecido. Agora, o neurótico somos nós. Porque o neurótico, o que a neurose faz? A neurose ela é um mal menor, ela é a fuga e ela é o não enfrentamento da nossa escuridão. Quando a gente não enfrenta a nossa escuridão, quando a gente não enfrenta o nosso ser inferior, a gente está vivendo esse movimento de neurose. E é esse cara que está aqui, ó, que está conversando com a sombra da mulher idealizada, sei lá quem é, mas ele está sozinho. E aí pode ser várias coisas nisso, né? E tem vários exemplos. Eu usei essa coisa aqui de um cara, né, num bar, lá, sei lá, num restaurante, convivendo com a dor dele, com o medo dele, com a fuga dele. E isso que você trouxe aí, quando a gente causa mal no outro,
que a gente nem sabe que está causando, ou às vezes a gente causa porque a gente quer, mas é um mal menor, a gente está aqui, ó, na neurose, fugindo de não enfrentar nosso ser inferior. E aí, nesse lugar, a gente precisa buscar a nossa integridade humana. E essa integridade, ela foi danificada. Para que eu possa encontrar a cura para qualquer situação na minha vida, eu preciso encontrar aonde eu me separei. Aonde está a minha escuridão? Aonde está a minha dor? Isso não é fácil. As pessoas fogem muito disso, porque as pessoas querem que o outro resolva o problema. Então, entrar num processo de autopurificação, entrar num processo, num caminho de autorreconhecimento, é se autorresponsabilizar pela dor que você causa em você mesmo e no outro. Isso não é fácil, não, gente. Mas nós podemos encarar isso? Podemos. Mesmo. Adultecendo. Isso é ser adulto, certo? Então, assim, poder olhar para mim e respirar. E olhar para o céu azul, olhar para a minha personalidade e ver assim, ó, eu preciso compreender como eu sou afetado e como eu afeto o outro se eu não me disponho a encarar o meu ser inferior. Se eu não me disponho a encarar a minha dupla culpa. Quer falar, Mística? Pode falar, querido. Sim, eu estava aqui, talvez agora essa imagem ali, a questão da neurose, a fuga, às vezes daqui a pouco a machucar outra pessoa, a pessoa se machuca, sabe se machucar, mas a neurose, a fuga, muitas vezes é muito comum os ares. A mulher passa o dia inteiro tentar limpar neuroticamente a casa, ela não se dá o luxo de curtir, de viver nada, só a casa. Isso também é uma neurose ou é um dito popular? É uma neurose. A fuga para limpeza, a fuga para comida. É a pessoa que come o tempo inteiro para ocupar um espaço vazio que está na alma, que está na emoção. Ou a pessoa que só faz exercício, a pessoa que malha o tempo inteiro para ter aquele abdômen tanquinho para si. É fuga, é neurose. Fuga. Tudo que é, digamos assim, tudo que é o excesso de uma situação que ela se prende e faz aquilo, tudo é uma neurose, né? Então, é uma neurose. Por isso então, que a psicologia tradicional, por isso que a psicologia tradicional divide, né? Em neuróticos e psicóticos. Os psicóticos são os graves. Diferente. Mas todos nós somos neuróticos. Claro. Entendeu? Em algum nível. Tu falaste psicótico, não, o psicótico não está necessariamente na cadeia, mas sim no manicômio, porque, de fato, ele, pelo jurídico, né? Pelo jurídico, assim. Mas, assim, até a gente hoje, com a reforma psiquiátrica no Brasil, aí eu preciso trazer isso, sim, eu trabalhei na psiquiatria por 5 anos, assim, é a gente olhar com compaixão para esse psicótico. Eles não têm alma. Eles têm alma, sim, eles não acessam, é dar condições para ele, e aí é que está. Quando a gente se trata com uma sociedade saudável, ela pode olhar para os seus doentes, para os seus psicóticos com amorosidade e oferecer condições de tratamento, de resgatar ele. Então, o Brasil é muito adiantado em termos de teoria para isso. Nise da Silveira foi uma revolucionária e merece ser exaltada, porque, olha só, é olhar para esse ser separado e trazer a compaixão e o amor. É olhar com amor e não com medo. Mas eu só consigo olhar com amor se eu tenho equilíbrio. Então, enquanto ser mais equilibrado, mais bem tratado, eu posso me estruturar e criar condições para tratar desse psicótico de uma maneira respeitosa e amorosa. Essa é a proposta da reforma psiquiátrica no Brasil. E eu trabalhei 5 anos com psiquiatria infantil, e a gente percebe que o louco não é aquele que vem para a gente tratar.
Aquele é só a expressão. Tem um amigo psicanalista, psicólogo, que está até na internet, que é o Franklin, né? Ele fez um post outro dia aí no Instagram, que ele falou sobre isso. O doente mental que chega para a gente no posto de saúde, no CAPSI, dentro do hospício, do manicômio, ele é o reflexo do ambiente onde ele está. A doença está na nossa sociedade, a doença está na nossa família. Então, se eu puder olhar para esse ser com respeito, sabe? Tem muitos esquizofrênicos, tem muitos psicóticos que estão refletindo, vivendo uma dor profunda na alma. Ele tem alma, sim, mística. Só que é uma dor tão profunda que quanto mais profunda a dor, menos ele acessa, menos ele faz contato com a dor. Fala, mística. Não, quando eu me referi não tem alma, eu quis me referir assim, ó, a alma está encoberta. Que a gente diz, digamos assim, um linguajar chulo, né? Ah, não tem alma, mas na verdade a alma está encoberta. De camadas de negatividade, de resposta defensiva, de camadas de defesa. Sim. Pense que Hitler, um cara, ele era psicótico. Claro. Se você analisar a personalidade de Hitler, Stalin, se você analisar a personalidade desses caras que mandam matar em massa... Sim. Olha o Putin atualmente, não vamos fugir. Putin aí, não vamos abrir mão do Putin, que eu não queria trazer o olho. Assim, mas é difícil. Não, mas tudo bem, mas tudo bem. Falar do Putin, a gente pode falar de outros também. Sim, mas no caso, assim, é atual. Tipo assim, ele não vai chegar no ouvido dele e nos impedir de entrar na Rússia um dia. Mas, de qualquer forma, assim, ó, eu estava assistindo sobre um documentário sobre ele, exatamente o que tu falaste aqui, a questão da criança, que o psicótico, ele nasce normalmente no ambiente familiar. Por quê? Porque ele é discriminado, ele é massacrado, ele é inferiorizado, ele é tudo. Aí ele vai criando uma camada no seu interior, na sua alma, e se transformam nesses monstros. É isso que tu estava falando, né? A questão tu trabalhas com criança. Eu trabalhei 5 anos, hoje não trabalho mais. Foi um aprendizado maravilhoso que eu tive. Exatamente, da onde começa o psicótico, né? Então, o atual é um exemplo. Está ali, então... Não é interessante essas colocações até, porque a gente também tem uma leve noção, né? Mas é bacana até para a gente entender mais, às vezes. Né? É a gente parar para refletir. Parar para refletir. Fala, Ine. Eu acho que julgar o outro psicótico, julgar alguém... Porque eu acho que o psicótico, eu entendo que o psicótico ele não tem a menor condição de convívio, né? Mas muitos convivem, viu? Porque eles são dissimulados. Alguns são dissimulados e convivem. Pois é, pode ser que... Não sei, a gente não pode... Eu acho que o diagnóstico, assim, é uma coisa muito precoce, né? A gente fazer um diagnóstico à distância. Não sei. Mas se a gente for analisar a história, né, a gente está falando aqui, a grosso modo, de psicótico e neurótico, é aquele que inflige dor no outro e está tudo bem. Nesse sentido só que eu trouxe para o neurótico e o psicótico, entendeu? Aquele que inflige dor no outro e está tudo bem, e acha que é o certo. Aí eu dei o exemplo do Hitler, eu dei o exemplo de Stalin, eu dei o exemplo desses que promovem homicídios em massa. Eu dei um exemplo bem forte, e eram pessoas que conviviam na sociedade e tinham um nível de poder. Todos aqueles que apertam o botão, né? Agora, aí a gente também não pode generalizar. Vamos voltar aqui para o nosso, aqui, porque senão a gente começa a falar de política, por isso que eu não quis botar atual, né? Não se importam com a dor alheia. Quando a mística trouxe o Putin, eu não quis trazer exemplo da atualidade, porque assim, né, a gente parar para pensar. Né? Aquele que não se importa com a dor alheia tem um traço psicótico. Só isso que eu queria que vocês fizessem. E quando você inflige dor no outro, mas você sente um determinado nível de dor, você já está mais para o neurótico. E aí, assim, trabalhar esses conceitos... Só uma dúvida. Como é que eu posso dizer assim?
aquela pessoa infringe um nível de dor e não sente nada. Eu não sei como saber o que está dentro da pessoa, exatamente. Você sabe que eu não sou psicótica porque você me conhece. Você lida comigo há anos. Entende? Então, você diz assim, não, a Eni até fez isso ali, magoou a pessoa, mas ela não é uma psicótica, ela sente, ela sofre, porque você me conhece. Mas alguém que a gente não conhece e não lida, eu acho que, assim, é prematuro a gente dizer, esse é psicótico. É você verdade, me conhece. você tem razão. É isso aí. Concordo 100% com você. Concordo mesmo. Mística, mas isso que ela está falando faz sentido. A gente de longe não tem como avaliar, de botar um rótulo, entendeu? Você não sabe o que a pessoa está sofrendo. A gente não sabe o tanto que aquela pessoa está sofrendo. É verdade, não tem como saber. A gente pode achar, mas é o achismo, a gente volta para o julgamento. Então, vamos vir para a nossa realidade, assim. Aqui, ó, vamos olhar para a gente, em vez de ficar olhando para o outro. Quando a gente olha para a gente consegue compreender, né, que a gente tem bem e mal, que a gente tem luz e sombra. E se a gente puder olhar para a nossa sombra, não vou mudar a sombra do Putin, do Hitler, do Stalin, ou seja, de quem for. Mas eu posso olhar para a minha sombra. E aí eu posso ter o poder de cuidar de mim, né? E olhar para o meu egoísmo, para a minha falta de amor, manifestada em ação, olhar para os meus pensamentos, para os meus sentimentos. Nesse lugar eu posso. Quando eu não fujo do meu auto-engano, da minha hipocrisia, quando eu não finjo ser aquilo que eu não sou, esse é o lugar que eu preciso atuar. Eu preciso compreender, eu preciso atuar nesse lugar. Eu preciso compreender que eu, na verdade, quando luto para ser aceito pelo outro, eu estou me machucando. Quando eu tento mudar quem eu sou, quando eu tento ser boazinha para agradar o outro, eu estou sendo falsa comigo. Porque eu diminuo a integridade do meu ser. Quando eu não admito os meus desejos, as minhas qualidades, os meus defeitos. Então, quando você diminui a integridade do seu ser, quando você luta para ser aceito pelo outro, ao invés de lutar para ser aceito por você mesmo, você está num lugar muito ruim. Você está afastado da divindade. Você sente culpa. Então, assim, o objetivo é olhar para mim, você olhar para você e eu olhar para mim o tempo inteiro. É olhar para o meu egoísmo, você olhar para o seu. É olhar para a minha falta de amor, você olhar para a sua. Olhar para os meus pensamentos, para os meus sentimentos, olhar para a minha fuga, você olhar para a sua. Olhar para o auto-engano, olhar para a hipocrisia. E olhar para onde a gente quer ser aceito pelo outro e a gente finge ser quem a gente não é. Então, esse é o processo. Respeito próprio e autoconfiança só podem existir se vocês não se escondem de quem vocês são, se vocês não esconderem aquele lugar onde você tem a sua integridade diminuída. Naquele lugar onde a sua integridade está diminuída, você não tem respeito próprio, você não tem amor próprio, você está afastado desse fluxo de benignidade do universo. E aí, o que você faz? Depois que você alcança, né? Esse lugar de aceitação pelo seu ser inferior e pelas suas culpas reais. Depois que você consegue descobrir aonde você é egoísta, aonde você está se enganando, aonde você tem feiura, o que acontece? Respira aí nesse lugar. Encontrei aonde eu tenho inveja, encontrei aonde eu tenho raiva, encontrei aonde eu tenho tristeza, encontrei aonde eu tenho desamor. Por quem? Por mim e pelo outro. E aí, depois que eu encontro, o que eu faço? Eu incentivo a minha atitude de descobrir a ferida desproporcional que eu ativei a partir dessa sugestão negativa. Então, eu vou precisar descobrir aonde eu me machuquei. E eu vou precisar descobrir aonde eu machuquei o outro. E diante dessas situações, eu vou observar onde está o meu medo desproporcional. Porque aí eu tenho uma reação de dualidade, assim.
eu tenho medo desproporcional de encontrar isso, então eu me afasto, me prendo. E eu me rebelo contra a encontrar isso. Então, desproporcional, às vezes eu ataco, às vezes eu me recolho. O ataque feroz e o recolhimento feroz são as desproporcionalidades diante das mesmas situações. E aí eu posso lidar com isso, comigo e com o outro. Como que eu faço para lidar com isso? Eu preciso primeiro encontrar, né, gente? Depois que eu encontro, eu preciso convidar a minha faculdade de eu superior, o meu adulto, a aceitar no meu corpo, aceitar na minha mente, aceitar nas minhas emoções, a minha liberdade em escolher fazer diferente. Então, quando eu encontro uma tristeza, uma negatividade, uma dor, uma raiva, uma vontade de machucar o outro, porque às vezes, Eni, ou Mística, vocês duas que falaram, e todas que estão aí, Ana, né, Vânia, Júlio César, todo mundo que está aí, Renato, enfim, se você encontra em você, e você que está aí em casa, gente, você encontra em você um lugar onde você tem vontade de machucar o outro, porque você tem. Você não é psicótico porque você tem vontade de machucar o outro, não. Acho que era isso que a Ine queria, estava me ajudando. Obrigada aí a falar. Você não é psicótico porque você tem vontade de machucar o outro em determinada situação. Todo mundo, todos nós, eu mesma, já tive vontade de machucar alguém. Quem nunca teve vontade? Todo pai, toda mãe que pega o chinelo e bate no filho tem vontade de machucar. Em algum nível, tem vontade de transformar. Toda você que parte para o combate, mas não, isso não te qualifica psicótico, isso te qualifica humano. Agora, quando você faz isso e que você machuca o outro, você sente a dor. Sentia dor mesmo. Gente, quando eu era pegava o chinelo para jogar, assim, quando meu filho fazia o que ele não aquilo que eu não concordava, às vezes, de longe, eu pegava de longe, eu não queria machucar ele, né? Eu não queria ferir, eu queria que ele parasse de fazer o que ele estava falando. Mas, de uma maneira, assim, quando eu jogava o chinelo, eu machucava. Não ele, que às vezes fisicamente não batia nele, mas a integridade emocional e moral dele. Né? Quem nunca fez isso consigo ou com outro? Quem nunca agrediu de alguma forma? Então, quando você faz isso, que você faz aquilo que já está feito, você fala assim, ai, dói na gente. Nossa, dói. É o arrependimento. Vem arrependimento. Na hora, dói muito. Dói demais. E aí você precisa sentir a dor, sabe? Sentir a dor no seu corpo, sentir a dor na sua mente, sentir a dor nas suas emoções. E a partir de sentir a dor... O psicótico, ele não sente a dor, ele, portanto, não se arrepende porque não sente a dor. Exatamente, a diferença é essa. O psicótico, ele não sente a dor. Ele nem se arrepende por isso, não consegue porque ele está muito separado, ele não sente a dor, ele não consegue sentir que ele machucou o outro. Então, a gente precisa ficar atento, a gente precisa proteger. Por isso que antigamente se trancavam nos manicômios. Mas já se percebeu com a reforma, hoje no Brasil, o Brasil é um país muito evoluído, gente. A gente não se dá conta da nossa evolução, é porque a gente não tem maturidade para assumir responsabilidade como povo em geral, né, de exaltar nossas qualidades. A gente precisa exaltar nossas qualidades. Você ter estrutura, construir estrutura para trazer um psicótico para você, para ajudar ele a voltar a sentir, isso é belíssimo. Isso é utopia, Dani. Não é utopia. Não é utopia. Aí eu vou usar um outro cara, né? Aquele cara que criou o Ho Oponopono, né? Que o Ho Oponopono é uma técnica milenar, né? Eu tenho um livro dele, estava até aqui embaixo, agora acho que está lá em cima o livro. Então, assim, ele trabalhou numa prisão de alta periculosidade, um presídio de alta periculosidade, né, que tinham presos assim gravíssimos, e ele usou a técnica do Ho Oponopono
e aqueles presos começaram a se conviver, eram assassinos, eram bandidos assim graves, porque ele limpou nele. Então, assim, a gente tem esse poder de ajudar a gente mesmo, né? Trabalhando com o outro. Mística falou alguma coisa da nossa legislação. Vou ler aqui o que ela botou. Nossa legislação é das melhores do mundo e o sistema de saúde e previdência nós temos uma legislação maravilhosa, um sistema de saúde. O SUS é maravilhoso. Só que o que atrapalha a gente? A corrupção. Se a gente tentar olhar de verdade para isso, olhar para... A gente está em época de eleição, eu não sou partidária, e eu acho que a gente não deve votar nenhum nem no outro, na polaridade. Está na hora da gente começar a olhar para o meio, sabe? Para o equilíbrio. Todo o meu trabalho é para o equilíbrio. A gente sair do certo, da esquerda e da direita, a gente começar a buscar um caminho de meio, sabe? Não vou discutir política partidária aqui, né? Mas é para a gente olhar, quando a gente está num caminho de autorreconhecimento e a gente está buscando um equilíbrio interno para a gente buscar um equilíbrio interno para expressar isso também fora, sabe? Estamos quase acabando. Gente, olha, eu queria terminar esse papo com vocês hoje, mas a gente está em cima do laço, né? Vamos ver se eu consigo acabar aqui. Então, assim, trabalhar a culpa não é fácil, não. É olhar para a gente, permanecer na nossa liberdade, intensificar o nosso eu observador, o nosso ser observador. Não existe uma fórmula pronta, gente, não existe. A gente precisa construir isso. A reparação, ela pode acontecer por meio de uma conversa franca, através das nossas mudanças de atitude, com fatos concretos, apenas conversa e ação, né? A gente causa dor ao outro quando a gente não se dispõe a entregar o nosso melhor. E a gente não causa só dor no outro, não. A gente causa dor na gente também. Por medo, por covardia, por orgulho, por traição, pelas nossas concepções errôneas, contribuindo para a desvalorização do outro e para a nossa desvalorização. Porque quando eu desvalorizo o outro, eu também me desvalorizo. Então, assim, se vocês se permitirem, né, sentir que a riqueza do seu ser flui em direção aos outros, isso é reparação. É você se permitir que o que você tem de melhor flua, né? E aí me lembrei lá da Malala, né? Passos importantes para liberar o efeito da culpa real e dos aspectos não reconhecidos do ser inferior. Primeiro, descobrir e enfrentar esses aspectos, né? Encarar com calma e sem autocondenação ou justificativa. Assumir responsabilidade por qualquer dano que você tenha provocado em você mesmo e no outro. Autorresponsabilidade, gente, ela é uma chave. Quem não assistiu, assiste, tá aí. A gente tem uma aula aí falando sobre autorresponsabilidade, se eu não me engano, foi a aula 9. Restauração subdividida em a sua expressão em relação a outro ser humano e a sua disposição em não se conduzir sozinho à descoberta de uma maneira de fazer o bem e harmonizar. Ou seja, buscar um processo como esse, um trabalho de grupo, para que a gente possa ser mais da gente mesmo. Então, tudo isso é um processo de crescimento e tomada de consciência, né? Tudo isso é você descobrir quem você é você ser melhor, é você entrar em ressonância. Isso é, de fato, a cura final da alma. Então, como que eu curo a minha alma? Como que eu entro em ressonância com este universo de possibilidades? Quando eu aceito a minha dualidade, quando eu aceito a minha materialidade em harmonia com a minha espiritualidade neste plano de matéria, no aqui e agora, na presença. Então, isso é a cura da minha alma. Esse é o caminho de purificação. Estar num caminho de purificação é aceitar ser quem você é com tudo que você tem aqui e agora. E se apaixonar por você. Se apaixone por esse processo. Eu sou apaixonada pelo meu processo. Tanto que passaram 2 horas aí e a gente nem sentiu. Então é isso, gente. Muito obrigada. Esse era o conteúdo teórico. A gente acabou que não fez exercício hoje, não deu tempo, né? Mas, assim, o exercício que eu te convido a fazer, talvez semana que vem,
a gente possa continuar trabalhando isso e fazer exercícios. O que vocês acham? Gostou? Ai, que bom! Então, porque é muito profundo, trabalhar a culpa é muito profundo, gente. Semana que vem a gente pode fazer exercício sobre a culpa, né? Ao invés de trazer outro tema. Ah, adorei o coraçãozinho aí, Renata. Eu gostei muito. E, Dani, se você me permite, eu gostaria de agradecer a Mística, que na última live caiu, meu sinal caiu. Então, eu gostaria muito de agradecer a ela, a você e ao grupo, né? Porque nós estamos nos ajudando. E eu estou muito feliz, viu? Muito feliz, muito agradecida. Se eu tivesse como compartilhar uma foto com vocês depois, eu passo para você, você passa para as meninas do que eu estou fazendo hoje. Então, eu estou muito feliz, viu? Compartilha aí a foto. Você quer que eu compartilhe aqui na aula, no grupo? Pode ser sem problema, não. Mas eu não sei como fazer. Ah, mas é porque eu não tenho como fazer. Mas aí você me dá, depois semana que vem a gente compartilha, então. Tá bom? Eu agradeço. Eu te mostro, viu? Eu compartilho, tá? E a Mística, pelas palavras dela, nossa, foi assim, no fundo do coração. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigada. Ela está perguntando se tu começou a fazer os quitutes. Hoje, graças a Deus, graças a Deus. Eu sempre tenho minhas encomendas, graças a Deus. Isso aí Deus me concede, graças a Deus. Que bom. Então, vamos combinar assim, semana que vem a gente vai manter esse tema e a gente vai fazer exercício, tá? E aí a gente pode tirar dúvida, porque esse assunto é um assunto muito profundo, gente. Trabalhar a culpa não é fácil, não. Para quem é do Bora Ser Feliz, amanhã estamos aí, vamos trabalhar nossos congelamentos, nossas partes infantis, aonde a gente congelou. Beijo no coração. Vou subir essa aula, e agora a aula está entrando 2 horas no canal do YouTube, toda quinta, 2 horas, que é quando eu consigo, e eu vou subir também agora para a página do Facebook. Me ajudem a compartilhar essa aula, esse movimento. Quem não é inscrito no canal do Vaso Mágico, se inscreve, coloca o sininho, compartilha com outras pessoas. Também na página do Bora Ser Feliz no YouTube, no Facebook, né? Se inscreve, dá uma curtida, compartilha com quem vocês acham que esse conhecimento pode ajudar, tá bom? Beijo no coração.